Fala galera do Esporte Fera, aqui é Carlos Eugênio, Fera Alvinegro. Vamos falar da última derrota da equipe corintiana e já projetar o futuro, no caso o jogo também contra a Chapecoense, jogando na Arena Condá, desta vez pela Copa do Brasil. O jogo do final de semana, nós podemos até praticamente desconsiderá-lo, porque foi um jogo na qual o Corinthians jogou com praticamente todos os jogadores reservas, apenas Cássio e Gabriel foram jogadores ali que são vulgos titulares da equipe corintiana que participaram desta partida. Mas o Corinthians no primeiro tempo fez um bom jogo, conseguiu postar bem os seus atletas, mesmo sem ter um entrosamento, eles conseguiram mostrar aí um pouco do seu futebol e pressionar a Chape, e logo aos 5 minutos o Corinthians marcou um gol com o Marquinhos Gabriel, que é tão criticado por todos nós corintianos. Depois, no segundo tempo, o Guto Ferreira mudou o estilo de marcação e isso atrapalhou um pouco o sistema. Precisava de mais entrosamento nos jogadores do Corinthians, então, com a marcação sob pressão, o Carlos, lateral esquerdo, o Carlos Augusto, lateral esquerdo da equipe corintiana, ficou muito pressionado pelo ataque da Chape. A Chape conseguiu achar esse buraco e aí começou a atacar por ali. O goleiro Cássio falhou num lance que colocou a mão fora da área, deu a falta para a Chape, que fez um gol em seguida. O Cássio levou o cartão amarelo e não joga contra o Grêmio. Só para você ver o tamanho do prejuízo do que aconteceu. Empatou-se 1-1. Aí a Chape sentiu que poderia vencer o Corinthians e conseguiu, no último lance do jogo, uma jogada do Márcio Araújo. Olha ele ali atrás. Olha o desespero da torcida do Flamengo. Pela lateral direita, ele fez o cruzamento e apareceu ali o Cássio, que deu um toque e praticamente jogou a bola no pé do jogador da Chape e colocou pro fundo da rede. O Corinthians acabou sendo derrotado. Mas, durante essa semana, o Corinthians vai continuar lá em Chapecó para enfrentar a Chapecoense novamente. Desta vez é pela Copa do Brasil. Um jogo que o Corinthians vai ter que mostrar força que teve em outras edições da Copa do Brasil. Vamos lembrar a Copa do Brasil na qual o Corinthians venceu em 2009, na qual teve um jogo contra o Atlético Paranaense. E nesse jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, vamos ver se eu consigo aí para vocês o vídeo, para vocês compreenderem o que aconteceu. Faz o segundo gol, 3 para o Atlético, 2 para o Corinthians. Olha, sai num lucro, mais num lucro absoluto o Corinthians. Por isso que o som que se ouve é da torcida do Corinthians cantando, a do Atlético ficou com aquela reação do Geninho. 3 para o Atlético, 2 para o Corinthians. De 3-0 contra para um 3-2, precisa ganhar o jogo por 1-0 agora na partida de volta no Pacaembu. O Corinthians perdia de 3 para a equipe do Atlético Paranaense. E aí o Dentinho ajudou o Corinthians a chegar aí, a diminuir esse placar. O Corinthians aí ficou com 3-2, um resultado que era até reversível, porque o Corinthians ainda tinha feito 2 gols fora. Hoje não tem esse gol qualificado, mas na época tinha esse gol qualificado. O Corinthians aí tinha que fazer uma reverter com resultado simples e conseguiu vencer o Atlético Paranaense jogando dentro de casa. Não que o Corinthians precise fazer isso contra a Chape, mas vai ter que colocar a cabeça no lugar e ter a mesma força que os jogadores daquela época tiveram. Na época era o Ronaldo que jogava na equipe corintiana. Então o Corinthians conseguiu reverter aquele resultado na Copa do Brasil em 2009 e conseguiu ser campeão. Por que eu estou falando da Copa do Brasil? Porque hoje para o Corinthians a Copa do Brasil é muito importante, porque ela dá muita grana, no caso 50 milhões, isso mesmo rapaziada, 50 milhões para o time que for campeão da Copa do Brasil. Então o Corinthians tem foco hoje somente nas Copas, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. A Copa do Brasil muito mais do que a Copa Libertadores, porque a Copa do Brasil ela dá muito mais grana. A Copa Libertadores dá só a possibilidade, só não, dá a possibilidade de ir disputar aí o Mundial de Clubes. Mas, de alguma forma, o Corinthians priorizou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores e deixou o Campeonato Brasileiro para apenas testar os jogadores e tentar aí dar ritmo para os atletas para jogar as Copas.
só não pode ser eliminado nas Copas. Ou seja, tem um jogo importante contra a equipe da Chapecoense. Nós sabemos o que a Chapecoense vai fazer, porque a Chapecoense não tem tanta qualidade com seus atletas, então vai pressionar e usar ali a velocidade em cima dos nossos atletas. Então, Danilo, Avelar e Fagner possivelmente vão ser muito, mas muito acionados. Então se liga aí, ó, Avelar, se liga aí, Fagner, desse lado. No meio do campo, o Corinthians pelo menos teve uma alegria nesse jogo contra a equipe da Chapecoense, que foi o Arauz, um jogador que veio há pouco tempo, nem se deu tempo aquela adaptação ao futebol brasileiro e já está jogando. Então o Arauz pode entrar ali como opção, um jogador ali que defende muito bem no meio de campo e pode chegar também um pouco à frente. É claro que não são as mesmas características do Rodriguinho. O Rodriguinho é um jogador que chegava mais à frente, era mais incisivo, mas ele também é um jogador que chega de trás, que dá uma opção como o Rodriguinho dava de chute de fora. Então eu gostei muito do Arauz, ele pode ajudar muito o volante Douglas ali no meio do campo da equipe corintiana. Aí fica a dúvida, será que o Corinthians usa um falso 9? Eu acho que sim. Apesar do Jonatas ter ido também para Chapecó e não ter jogado aqui também, mas eu acho que é uma opção boa você não usar um cara centralizado lá dentro da área, e sim ter um cara móvel. No caso seria o Romero jogando por lá, por esse lado ali de centroavante, o cara que vai à frente. Então, possivelmente o Corinthians vai usar um falso 9 que vem dando mais certo com o Osmar Loz. Vamos ver o que o Osmar Loz vai usar neste time do Corinthians contra a equipe da Chapecoense. Eu não posso deixar de falar de uma nota negativa, na minha opinião, que é o Cleison. O Cleison operou há algum tempo atrás, ficou antes da Copa do Mundo vetado, voltou agora para a equipe corintiana, mas pelo jeito ele não está conseguindo mostrar o futebol que ele tem. O futebol de correria, de drible, porque a operação no joelho possivelmente está atrapalhando um pouco ele. E ele está sendo várias vezes substituído, dessa vez ele foi substituído pelo Pedrinho. E nesta partida ele pegou um recipiente de água e jogou na torcida da Chapecoense. E depois correu para o banco de reservas. Um torcedor ali provocando o Cleison e aí ele vai. Cara, isso não é coisa de corintiano, rapaz. Corintiano assume o que faz, corintiano só que respeita as outras pessoas. E o Cleison fez uma coisa realmente que é deplorável, por ele ter machucado até alguém. Não que a água machuque alguém, mas isso poderia ter gerado uma revolta enorme dos torcedores da Chapecoense. E o Corinthians tem um jogo na próxima quarta-feira e poderia ter acontecido um problema terrível de uma atitude de um atleta do Corinthians. Então, ele pediu desculpas depois, mas o ato já estava feito. Ele teve tempo de pensar, pegar o squeeze e levar lá e molhar o torcedor, molhou o Gandula. Então poderia ter gerado um problema enorme num jogo que não precisava gerar esse problema. Então, Cleison, pensa e use a cabeça na hora certa. Um abraço a todos vocês que estão aí curtindo conosco o Fera Alvinegro. Um abraço a todos que estão aí na audiência. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante esse trabalho junto com você aqui falando de Corinthians. Beleza, rapaziada? Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Esporte Fera.